Bom, gente, nós vamos falar então sobre o período entre guerras. E trabalhar o período entre guerras é levantar alguns aspectos, né? Seja na América, seja no continente europeu. Quando a gente pensa na América, a gente vai pensar, dentro desse período entre guerras, na chamada crise de 29. Então, uma crise econômica, né, tomada ali como crise do capitalismo, que vai ter início nos Estados Unidos, mas que vai se alastrar para todos os lugares que tinham como norte essa política econômica, uma política econômica capitalista. Tá? E aí, para a gente estudar essa crise de 29, eu faço a indicação do livro de vocês, que é a unidade 4. Tá? Então, na unidade 4, a gente tem o período entre guerras. Dentro desse período entre guerras, a gente vai encontrar, então, a crise de 1929 e a ascensão e consolidação dos regimes nazifascistas, tá? O fascismo, o nazismo, com uma ênfase aí mais destacada, beleza? Então, capítulo 4, unidade 4, período entre guerras. Eu vou seguir aqui o roteirinho dos slides para a gente otimizar o tempo. E aí, quando a gente fala de crise de 29, como todos os eventos da história, é fundamental que a gente perceba os antecedentes, né? Qual que é o antecedente, ou os antecedentes para essa crise? Primeiro, eu tenho que pensar o pós-Primeira Guerra Mundial. Eu sei que quando eu falo em pós-Primeira Guerra, eu vou identificar uma Europa em frangalhos. Significa dizer que vitoriosos ou vencidos estarão extremamente debilitados economicamente após a Primeira Guerra Mundial. Então, os países que foram derrotados, que foram obrigados a assinarem tratados de paz, foram, obviamente, liquidados economicamente e, consequentemente, vão passar por inúmeras dificuldades para promoverem as suas recuperações. Por outro lado, a gente tem nações que se colocaram como nações vitoriosas, mas mesmo estas também vão enfrentar terríveis dificuldades no que diz respeito ao panorama econômico. E, obviamente, no mundo globalizado, a gente vai identificar que alguém vai se aproveitar desse vácuo econômico que a Europa acabou produzindo. Quem é esse alguém? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos, antes da Primeira Guerra Mundial, eram os maiores devedores do mundo e saíram dessa Primeira Guerra Mundial como os maiores credores europeus. Significa dizer que os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra Mundial com um saldo economicamente negativo e saíram dessa guerra com um saldo positivo. Uma casa aí de aproximadamente 11 bilhões. Beleza? Nesse primeiro slide, então, o primeiro tópico é basicamente a gente identificar como é que estarão os Estados Unidos no pós-Primeira Guerra Mundial. Tendo a possibilidade de atingir mercados consumidores que até então eram dominados pelas potências europeias, os Estados Unidos acabam se aproveitando dessa conjuntura para aumentar a sua atividade econômica. Então a gente vai ver um profundo processo de mecanização da produção agrícola, mecanização da produção industrial. Qual é o resultado disso? Um aumento da produção. E esse aumento da produção, no primeiro momento, tinha espaço internacional para venda. Então, os Estados Unidos produziam e conseguiam abastecer os mercados europeus, conseguiam abastecer o mercado mundial. Então, isso é um dado importante. Processo de industrialização acelera-se nos Estados Unidos, processo de mecanização agrícola, mecanização industrial se aceleram nos Estados Unidos e, consequentemente, você consegue cobrir a demanda internacional por produtos industrializados e por produtos agrícolas. Agora, é preciso que a gente observe o seguinte, que se por um lado existe todo um processo de aumento da produção e um consumo internacional, a gente vai ver que também internamente os Estados Unidos eles vão passar por esse processo de otimismo voltado para uma prática consumista. Então, internamente, os Estados Unidos, sobretudo a classe média, vai assistir a um processo intenso de otimismo. E esse otimismo tem a ver com esse consumo. Então, é uma época em que você está tendo a fabricação do Ford T, então você tem lá o modelo fordista, então você tem todo um processo de especialização da mão de obra, um processo que vai otimizar a produção de carros. Para vocês terem ideia, a cada 6 indivíduos que viviam nos Estados Unidos, um possuía um carro, isso é muita coisa. Por outro lado, você tem investimento industrial na produção de eletrodomésticos e tudo isso vai deixar, de certa forma, a classe média estadunidense extremamente otimista. Então, eles começam a desenvolver aquilo que a gente chama de modelo americano de vida. Esse modelo americano de vida criou uma falsa sensação de que o céu seria o limite para aqueles que viviam nos Estados Unidos. Então, a gente tem 2 pontos que foram levantados. Primeiro,
um crescimento econômico dos Estados Unidos. Esse crescimento econômico tem a ver com a demanda internacional, tem a ver com os empréstimos que os Estados Unidos fizeram aos países europeus, países estes que recorreram a esses empréstimos na tentativa de recuperarem as suas economias. E, por outro lado, internamente você também tem um consumo bastante interessante por parte da classe média estadunidense. Tá? Segundo ponto, produção em larga escala. Então, os Estados Unidos, dentro dessa condição de crescimento da produção agrícola e da produção industrial, eles vão responder a aproximadamente 40 a 45% da produção industrial do mundo naquele período. Uma outra questão importante é o alto volume de exportações que eu já mencionei. Então você tem uma demanda internacional, uma demanda europeia e, claro, os Estados Unidos vão ter espaço suficiente para continuarem crescendo economicamente. Os Estados Unidos, então, eles vão produzir uma agricultura mecanizada, vão produzir ou vão se transformar no maior credor internacional. Vocês podem analisar depois, no slide tem um gráfico bastante interessante que vai mencionar para a gente a participação dos Estados Unidos em diferentes setores da indústria, né? Automóveis, petróleo, carvão, ferro e aço, cobre e alumínio. Tá? Então, são setores estratégicos e que mostram para a gente a capacidade industrial e a capacidade econômica que os Estados Unidos tinham neste contexto histórico. Tá? No próximo slide, a gente tem a conjuntura política interna dos Estados Unidos. Tá? A década de 20, né, 1920 até 1932, lá nos Estados Unidos, o Partido Republicano atuou politicamente de forma praticamente absoluta, ou seja, quando a gente fala de Estados Unidos, geralmente a gente lembra das duas principais forças políticas daquele país, republicanos e democratas. Nessa conjuntura da década de 20, ou seja, do pós-Primeira Guerra Mundial, o que a gente vai observar é que o Partido Republicano esteve à frente da política nos Estados Unidos. E esse partido ele vai adotar uma metodologia econômica clássica, ou seja, um aspecto econômico clássico. Esse aspecto econômico clássico é o liberalismo econômico. Né? Significa dizer que os presidentes que governaram os Estados Unidos durante este período vão acreditar na ideia de que a economia se autorregulava. Ou seja, não haveria necessidade do Estado promover qualquer tipo de intervenção na economia, uma vez que havia uma mão invisível no mercado e essa mão invisível colocaria a economia no seu devido lugar. Basta que vocês se recordem do liberalismo econômico do Adam Smith para compreender como é que os republicanos atuavam economicamente dentro dessa conjuntura. A princípio, isso parece ser positivo, né? Porque eles vão tender a respeitar a ideia de lei da oferta e da procura. Mas, por outro lado, a gente vai observar que isso vai ser extremamente danoso à economia dos Estados Unidos e, por conseguinte, à economia mundial. Por quê? Porque a partir de 1925 já se começava a observar um estranhamento na realidade econômica dos Estados Unidos. Por que isso? Porque as nações europeias que eram dependentes dos Estados Unidos começam a adotar uma série de políticas protecionistas e, consequentemente, começam a se recuperar economicamente. E se estão se recuperando economicamente e criam uma política protecionista para suas indústrias, começam a reduzir a dependência em relação aos Estados Unidos, começam a diminuir a quantidade de produtos que compravam dos Estados Unidos. Qual é o resultado prático disso? Os Estados Unidos, que estão produzindo, vai começar a ter vai chegar um momento em que você começa a ter uma superprodução, e essa superprodução, claro, vai gerar uma série de problemas, porque as pessoas, o grande empresariado começa a demitir pessoas, essas pessoas demitidas não vão conseguir consumir, e não consumindo, a roda da economia não gira, né? E aí você vai criando um efeito dominó, e esse efeito dominó, claro, vai gerar mais para frente na crise econômica do capitalismo em 1929. O que fizeram os presidentes dos Estados Unidos durante este período, década de 1920 até 1932, continuaram acreditando na crença de que a economia tinha capacidade de se autorregular, ou seja, não houve nenhuma intervenção na economia. Então os caras começam a especular na bolsa de valores. Essas especulações muitas vezes promovia aumento de ações de empresas, mas na prática aquelas empresas não tinham aquele valor real, né? E o Estado comandado pelos republicanos, né, acabou não atuando de forma mais intensa sobre esse aspecto que é o aspecto econômico, tá? Então neste
slide, a gente tem algumas informações importantes. Primeiro, é o nome dos presidentes, ou são nomes dos presidentes dos Estados Unidos durante esse período, né? São presidentes republicanos. Dentro dessa conjuntura de profundo desenvolvimento, de profundo otimismo, os Estados Unidos começam a desenvolver, muitos estadunidenses começam a desenvolver ou deixam aflorar um sentimento bastante conservador. Esse sentimento conservador, ele é responsável, por exemplo, por promover o fortalecimento da chamada Ku Klux Klan, né? Então, organizações extremamente racistas que perseguiam e tentavam aniquilar aqueles que eles tomavam como não americanos, né? Sobretudo os negros, mas ao mesmo tempo você vai ter perseguição a todos aqueles que porventura tivessem um passado ou um antecedente que não era um antecedente estadunidense. Então eles começam a perseguir judeus, começam a perseguir ou promovem um aumento das perseguições aos negros, enfim, começa a haver também um contexto histórico bastante perigoso nos Estados Unidos. E é dentro dessa conjuntura de profundo moralismo, de profundo conservadorismo, que em 1920 a gente vai ter a aprovação lá nos Estados Unidos de uma lei chamada Lei Seca, proibindo o consumo de álcool nos Estados Unidos. Isso vai ser um problema gigantesco, isso vai gerar um problema gigantesco, né? Por quê? Porque começa a haver o consumo de bebidas clandestinas. E aí essas bebidas clandestinas, sem nenhuma fiscalização, né, acabaram resultando num aumento da quantidade de doentes, da quantidade de mortos, enfim, uma lei que nada resolveu e que, pelo contrário, aumentou os problemas, acabou por aumentar os problemas vivenciados por aqueles que eram ou não dependentes de álcool nos Estados Unidos. Essa lei só foi suspensa lá no governo de um democrata chamado Franklin Delano Roosevelt, se não me falha a memória, em 1933, tá bom? Então, como eu já havia mencionado, o slide ele segue falando que esses presidentes dos Estados Unidos, nesta época, atuavam a partir do liberalismo econômico, então atuavam a partir de um ideal liberalista, né, o liberalismo interno, né, um protecionismo alfandegário, isolacionismo. Né, esse isolacionismo internacional significa dizer o seguinte: olha, a gente empresta dinheiro para quem está lá na Europa, mas não significa que a gente vai promover intervenções políticas sobre aquela região. Né? É importante dizer que a Europa, que estava em profunda crise econômica, em profunda crise moral, acabou abrindo espaço para a ascensão de regimes fascistas. Né? E os Estados Unidos, claro, nada fizeram para evitar que a Europa descambasse para um processo, ou algumas regiões da Europa descambassem para um processo de regimes totalitários, regimes fascistas, tá? Outra questão importante, pessoal, dentro dos Estados Unidos é a concentração de renda. Então a economia dos Estados Unidos crescia muito, crescia desenfreadamente, mas ao mesmo tempo o poder de compra das pessoas não acompanhava o ritmo de crescimento. Né? O que isso significa? Significa dizer que, num primeiro momento, a classe média tem poder de compra, ela tem esse desejo do consumismo, mas, por outro lado, você tem uma classe trabalhadora que está fabricando esses produtos industrializados, mas não terão poder de compra suficiente para consumir aquilo que era produzido. Isso vai gerando problemas, porque se você vai produzindo com a expectativa de que as pessoas consumam, e vai chegar um momento em que o salário que elas possuíam não tinha capacidade de compra, isso gera uma superprodução interna. Lembra que eu falei que a Europa começa a se recuperar a partir de 1925, adotando política protecionista para proteger as suas indústrias e reduzem a dependência em relação aos Estados Unidos? Internamente, você começa também a desenhar um processo que incentiva essa superprodução. Por quê? Porque as pessoas não vão ter poder de compra suficiente para consumirem aquilo que estão produzindo. Então, o baixo consumo, ou seja, o subconsumo interno, aliado a uma diminuição da demanda internacional, isso gera a superprodução. Essa superprodução vai gerar desemprego, esse desemprego gera um baixo consumo e, claro, você fica ali naquela crise, que é uma crise cíclica, uma crise que não consegue ser resolvida porque o comportamento econômico dos presidentes republicanos era de que, num dado momento, a economia teria capacidade de se autorregular, beleza? Então você tem ali a exploração de operários, ausência de leis trabalhistas, os caras começam, né, a elite começa a investir fortemente nas bolsas de valores, atuar dentro de uma perspectiva de especulação financeira, enfim, supervalorizando ações de empresas, e tudo isso somado, né, tudo isso vai se somando, até que a gente vai chegar no dia 24 de outubro de 1929, que é conhecido como Quinta-feira Negra, né, a quebra da Bolsa
de Valores de Nova York, porque vai chegar um momento em que as pessoas, né, as elites, começam a entender que uma crise se avizinhava e aí começa a ver um corre-corre para tentar vender as ações de empresas. E aí quando todo mundo quer vender ações, essas ações despencam e, consequentemente, você começa a gerar uma crise que é a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, tá bom? Então, a princípio, o que vocês precisam lembrar? Qual é a conjuntura histórica e qual é o principal motivo para essa crise econômica, né? Então, pensar nessa palavrinha superprodução e entender que tem a ver com o aspecto interno, tem a ver com o aspecto externo, tá bom? No próximo slide, a gente tem as causas propriamente ditas, né? A superprodução, queda das exportações, mercado interno insuficiente, né? Excedentes, prejuízos, demissões para conter despesas. Então, o empresário ele demite para tentar diminuir as perdas econômicas e aí as pessoas demitidas não vão consumir. Como eu já mencionei para vocês, esse ciclo vai se repetindo anualmente até que num dado momento você vai reduzindo os lucros, né? E aí a redução dos próprios lucros dessa elite começa a afetar as ações das empresas. E aí, então essas pessoas correm para vender as suas ações, como eu acabei de mencionar. Se todo mundo está querendo vender, o preço acaba despencando, tá bom? Então, no dia 24 de outubro de 1929, a gente tem a chamada Quinta-feira Negra, a quebra da Bolsa de Nova York. Milhares de ações foram disponibilizadas, não tiveram compradores e houve, portanto, uma desvalorização total das ações, tá? E no próximo slide a gente vai ter as consequências, né? As consequências dessa crise de 29. Desemprego em massa nos Estados Unidos, né? 14 milhões de pessoas ficaram desempregadas somente nos Estados Unidos. Falência generalizada, né? 30 mil empresas faliram, 4 mil bancos quebraram nos Estados Unidos. Houve, portanto, uma crise do sistema liberal econômico e crise das democracias parlamentares na Europa. Por quê? Essa crise econômica que atingiu os Estados Unidos vai acabar atingindo as nações europeias, tá? Porque havia um investimento dos Estados Unidos, de credores americanos, no mercado europeu. Quando eles perceberam que a crise se avizinhava ou que a crise havia se concretizado, o que esses investidores fizeram? Foram retirando dinheiro da Europa. E aí vão deixar, obviamente, vão afetar as economias europeias. Sem falar, é claro, que os Estados Unidos também eram um grande consumidor mundial. Qual é o resultado disso? Uma quebradeira geral nos mercados, no mercado capitalista e, consequentemente, dentro da própria Europa. E aí, esses países que quebraram economicamente abriram espaço para crises políticas, e essas crises políticas colocaram, de certa forma, em xeque os ideais democráticos, né? Por isso que você tem, por exemplo, a consolidação do próprio poder do Mussolini, mas, sobretudo, a consolidação, o fortalecimento do partido nazista, que daria posteriormente, ou promoveria posteriormente, a ascensão de Adolf Hitler, tá bom? O Brasil vai enfrentar também essa crise econômica, porque o Brasil vendia bastante café para os Estados Unidos e para a Inglaterra, então, em período de crise, vai haver uma retração desse consumo, e, claro, o Brasil acaba sendo afetado. Como o café era o principal produto de exportação brasileiro, né, toda a economia brasileira, em boa medida, girava em torno do sucesso da produção cafeeira. Então, se há uma crise no setor do café, essa crise vai acabar afetando os demais setores da economia, tá? A única região que não passou por esse processo de crise econômica foi a chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, a União Soviética ela já estava isolada da economia de mercado, então ela estava dentro de uma conjuntura que a gente chama de economia planificada, a partir dos famosos planos quinquenais que foram adotados pelo Stalin em substituição àquela nova política econômica que havia sido adotada pelo Lenin, tá bom? Isso é um dado importante, os vestibulares gostam de traçar esse paralelo. Se em 1929 o capitalismo vivenciava a sua crise, lá na União Soviética você tinha a consolidação do primeiro plano quinquenal, que são chamados planos o primeiro plano econômico adotado pelo Stalin que são chamados planos quinquenais, tá bom? E aí, para a gente finalizar, como é que se deu a recuperação dos Estados Unidos, né? Vai haver uma mudança de perspectiva econômica. Se antes você tinha o liberalismo econômico, né, o liberalismo excessivo, a gente vai observar que em 1932 os Estados Unidos vão caminhar para uma disputa eleitoral, e nessa disputa eleitoral o candidato democrata vai acabar vencendo esse pleito, né? Então, o Franklin Delano Roosevelt, ele adota um discurso econômico diferente do discurso até então adotado pelos presidentes republicanos. E qual era o discurso? De que o Estado precisava intervir em momentos de crise ou de sinais de crises
econômicas. É por isso que a gente vai observar que o Franklin Delano Roosevelt ele adota um plano econômico de recuperação que a gente chama de novo acordo, a nova prática, né, o New Deal. Esse plano econômico consistia na intervenção do Estado na economia. Né? Esse New Deal, o Franklin Delano Roosevelt, ele vai se basear na política econômica do John Maynard Keynes, né, do keynesianismo, que basicamente defendia a ideia de que o Estado deveria promover uma intervenção na economia quando necessário, promovendo, portanto, o abandono de princípios exagerados, dos princípios do liberalismo. É como se nós disséssemos que dentro dessa conjuntura vai haver um novo capitalismo, um capitalismo que a gente pode chamar de capitalismo de Estado, tá bom? E aí esse novo acordo, ele consistia basicamente em promover empréstimos agrícolas para os endividados do campo, subsidiar, portanto, a produção agrícola, né? Inclusive controlando a continuidade dessa produção, dando uma segurança ao produtor rural, mas ao mesmo tempo criando ali mecanismos para que ele evitasse a produção desnecessária. Vai haver a compra por parte do Estado e a destruição de excedentes agrícolas para evitar que o preço dos produtos continuasse despencando. Você vai ter mudanças na legislação trabalhista de 44 para 40 horas de trabalho semanal, a criação do seguro-desemprego para que os desempregados tivessem acesso a salário e, consequentemente, tivessem a possibilidade de consumo, o desenvolvimento, a construção de obras públicas para que, através dessas obras públicas, você gerasse emprego e, consequentemente, os indivíduos empregados consumindo os produtos, tá? Então você vai adotando uma série de medidas e essas medidas elas foram importantes porque foram instrumentos de recuperação econômica, mas ao mesmo tempo essa plena recuperação econômica dos Estados Unidos só se deu mesmo, só aconteceu para valer com a Segunda Guerra Mundial. Isso são aspectos gerais, é importante que vocês consigam compreender o contexto histórico, quais as causas dessa crise de 29, qual o impacto que ela provoca na economia mundial, consigam compreender o elemento antagônico entre liberalismo e keynesianismo, né, a não intervenção do Estado e a intervenção do Estado na economia, e por outro lado vocês consigam compreender, né, quais teriam sido as principais ações desenvolvidas a partir da nova política econômica, a partir do New Deal. Beleza? É isso.